voltamos com muito mais informação, como falei para vocês. Milena nos passando, né, como compreender, como ser aceito a sexualidade dentro da casa, do lar de vocês, da família. Não que isso vai estimular, como comentamos, né? A criança, o adolescente só vai se sentir mais aconchegada, vai se sentir respeitada, vai se sentir amada da maneira que ela é. E hoje em dia a gente vê muito eles nessa questão de gostar da pessoa e não do sexo masculino e do sexo feminino. Mas daí dizem, é modismo. E daí, Milena? Isso é modismo? Na verdade, não, sempre aconteceu, só que não se podia dizer que acontecia, eu não podia dizer que eu tinha me sentido atraída pela minha amiga, eu só podia dizer que eu estava atraída pelo menino. Então, hoje em dia, com a abertura do diálogo, tá? Com o advento da internet ajudou muito, porque então eu coloco ali, muitas vezes coloco de forma até anônima o que eu tô sentindo. Então eu externalizei aquilo ali de forma anônima e daqui a pouquinho eu percebo que tem várias pessoas que dizem, eu também me sinto assim, eu também me sinto assim, eu também me sinto assim. Eu sempre me senti assim. Pessoas daqui a pouco mais velhas que disseram, nossa, era assim que eu me sentia, mas eu não pude vivenciar. Então, a facilidade da internet nesse ponto é no sentido de poder abrir esse diálogo, só que a internet ainda é um mundo não tão saudável muitas vezes, né? Tem muita informação equivocada e tudo. Mas foi um divisor de águas para que as pessoas começassem realmente a se expor. E aí a gente fala sobre isso, sobre modismo, né, e tudo. Na realidade, essa exploração da sexualidade, ela sempre aconteceu. O que acontece hoje é que isso é comentado. Então eu não preciso esconder. Os meus colegas, via de regra, não se chocam terrivelmente se numa festinha, um dia eu beijei uma menina e no outro dia eu beijei um menino. Dentro aí a gente vai falar da questão da homossexualidade, dos gays, do lesbianismo, ainda acontece dentro desse universo, muitas vezes acontece o preconceito. Então eu tenho muitas pacientes lésbicas, por exemplo, que ouvem isso de parceiras e tudo, porque tu tá ficando com uma menina só por modinha. Então o preconceito ele vai acontecer indiferente de eu ser uma pessoa diferente ou não. É uma construção e é tudo muito novo, é uma exploração de fato. Então, de novo, a gente volta para o mesmo ponto, diálogo. Quanto mais a gente conversar sobre isso, mais as pessoas vão conseguir entender que, tipo, não é uma modinha, eu ainda não sei se eu gosto de menino ou se eu gosto de menina. Então, se eu posso ficar com os dois, vamos descobrir, vamos ver aonde que eu me sinto mais à vontade. Daqui a pouco essa questão da bissexualidade, anos atrás, a minha irmã com 16 anos, hétero, e ela sempre brinca que para ela teria sido muito mais fácil ser lésbica, porque ela entende o universo feminino muito melhor, mas eu gosto de homem, o que eu vou fazer? Mas ela explicando para nossa mãe essa questão de meninas que ficavam com meninos e meninas e tal. E aí ela disse a seguinte frase: a gente se apaixona por uma pessoa e não pelo sexo dessa pessoa. Então, se essa pessoa, homem ou mulher, me atraiu, é gentil comigo, me cuida, me traz coisas boas, por que eu não posso daqui a pouco, de fato, me apaixonar e ter um relacionamento amoroso com essa pessoa? Saudável, né? Quantos casamentos heteronormativos que a gente tem, aonde o homem é abusador, estupra dentro do casamento, tem violência, tem abuso de poder, enfim. A gente está falando sobre relações saudáveis e aí indifere de qual o sexo das pessoas envolvidas.
Hoje, um dos principais motivos, então, né, que levam a tentativas de suicídios é a depressão, Isso. né, os problemas familiares, os emocionais, Exatamente. né, que envolvem a emoção, a insegurança, o medo do novo e o bullying. Exatamente. Então, tu imagina no universo adolescente, em que já tem tanta coisa acontecendo internamente, eu preciso descobrir quem eu sou em termos de eu sou mais quieto, eu sou mais extrovertido, eu sou mais tímido ou eu sou mais expansivo, eu sou uma pessoa mais ligada à família ou eu tenho mais amigos, gosto de estar mais com os meus amigos. A minha sexualidade, eu sou uma pessoa que gosta de sexo, eu sou uma pessoa que não me importo tanto com isso, eu sou uma pessoa que gosta de meninos, gosta de meninas, os hormônios em ebulição, a alteração de humor. Então, é aquela velha história, né, de que o adolescente explode por qualquer coisa. Exatamente. Tudo isso está acontecendo, mas dali a pouquinho mais adiante, a gente já tem o início, ali com 14, 15 anos, eles já estão pensando o que eu vou fazer pelo resto da minha vida enquanto profissão. Eu vou fazer vestibular? Eu não vou querer fazer vestibular? Eu vou conseguir passar numa faculdade de medicina ou não? Então, tudo isso está acontecendo dentro da cabeça de um adolescente. Tudo já é muito maior, mais intenso, né? As cobranças da sociedade, a cobrança do grupo de amigos, para mim poder participar desse grupo. Eu tenho que ter uma identificação. Então, Exatamente. vamos assim dizer, se eu vou ser do grupo dos populares, muitas vezes, qual é o padrão de corpo que uma menina precisa ter para ser a menina popular da escola? Eu preciso ser magra, eu preciso usar a roupa tal, o calçado tal, e muitas vezes eu não tenho como, nem financeiramente e nem biologicamente, né, falando, porque se eu tenho uma tendência a ser mais gordinha, muitas vezes eu gero, e aí a gente entra nos transtornos alimentares e tudo, para tentar manter aquele padrão que a sociedade me exige, entende? Então, ser diferente dentro desse contexto é um peso gigantesco. E quando essa diferença está relacionada à sexualidade, à expressão do meu próprio eu, daquilo que eu sou e daquilo que eu sinto, daquilo que me faz bem, me satisfaz intimamente, mas o externo não aceita. O tamanho do sofrimento que isso gera, normalmente vai desencadear um quadro de depressão, tá? Muito forte. E aí a gente vai voltar, eu vou ficar que nem um disco arranhado aqui, a gente volta para a questão de o diálogo protege nesse sentido. Então, como a gente pode identificar certo. O adolescente, esse adolescente que está entrando em depressão, que está se sentindo pressionado tanto pela família, quanto pelas descobertas da sua sexualidade, quanto o grupo de amigos. A gente conhece o filho da gente, né? Eu costumo dizer assim, a gente sabe do que ele gosta de comer, de como que ele gosta de passar o tempo livre dele, tudo. Normalmente a gente conhece esse filho, tá? Então, daqui a pouco, o comportamento desse filho mudou. Ele era uma criança que vivia na rua, correndo, jogando, andando de bicicleta, andando de patins, enfim, e dali a pouquinho, não quero mais fazer isso. Vivia indo brincar na casa dos amigos, não quero mais fazer isso. Se tranca dentro do quarto e se isola do mundo. Eu sempre digo, é sutil e é difícil de ver, porque no período da adolescência, esse distanciamento, especialmente da família, ele é necessário. Eu preciso entender. Eu uso meu cabelo cortado desse jeito porque eu quero, porque a minha mãe sempre mandou cortar desse jeito. Essa roupa que eu tô usando, eu gosto de usar rosa, a menina pensa, ou eu tô usando rosa porque minha mãe sempre só comprou rosa pra mim, sabe? Então, esse questionamento necessita desse afastamento da família para que eu consiga dizer, tá, não, isso daqui é o que eu gosto. Então, um pouco desse afastamento é natural, tá? Quando ele é demais, a gente precisa investigar
certo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente vai ter certeza de que é um quadro de depressão ou que é a adolescência normal? Provavelmente com a ajuda de um profissional, certo? Um psicólogo, alguém, até muitas vezes o professor da escola. Eu me recordo quando eu fui conversar uma vez com a coordenadora da pedagógica da escola e eu disse assim, mas eu não sei, ela disse assim, calma Milena, ele tá nessa fase, ele é super tranquilo, super normal, fica tranquila. Eu digo, tá, porque a gente é psicóloga, mas dentro da casa da gente, a gente é mãe e filho, né? Exatamente. Então, a ajuda seria de muito diálogo, muito, vamos dizer, acolhimento, né? O aconchego de tá tudo certo, vamos respeitar, né? A gente continua te amando do jeitinho que tu é. Exatamente. Uma das coisas que eu acho que é bem importante aqui e que eu tenho trabalhado com o público LGBTQIA+, tá? Que é esse entendimento deles, da dificuldade da família em entender o que eles estão vivendo. Então, não, você não é obrigado a dizer, eu tô amando isso que está acontecendo. Não, talvez olhar para o próprio filho e dizer assim, filho, eu tô com dificuldade de lidar com isso. Diálogo. A mãe não tá sabendo como lidar. É muito estranho. A mãe imaginou uma vida inteira, tu entrando na igreja de vestido de noiva com um menino. E agora, como é que eu lido com isso? Se tu olhar, porque a pessoa que está vivenciando essa transformação, ela sabe o quanto isso é ansiogênico, o quanto muitas vezes nem ela mesma tinha certeza se ela queria estar entrando numa igreja com um menino ou com uma menina, ou se ela seria o menino entrando na igreja, certo? Então, é difícil para todo mundo. Quando a gente tem espaço para conversar sobre isso, essa dor diminui. E aí a gente vai falar sobre, muitas vezes, eu não tenho essa liberdade dentro da minha casa, não tenho a possibilidade de consultar um psicólogo, e a gente tem um canal que é o Centro de Valorização da Vida, que é um número de telefone, o 188, mas hoje já tem pela internet, já tem pelo WhatsApp, tem tudo, em que eu estou em sofrimento. Eu não estou conseguindo lidar com isso que eu estou sofrendo. Eu estou pensando que não tem mais saída. Que eu não vou ser feliz nunca, que minha família jamais vai me aceitar, que não tem um caminho para resolver o que eu estou sentindo. Eu quero me livrar dessa dor. Exatamente. Né? Que é o que eles pensam. O CVV, livrar da dor. O Centro de Valorização da Vida é um canal gratuito. Então pega o telefone, liga para lá e vai ter uma pessoa treinada, especializada do outro lado do telefone que vai conversar contigo e vai muitas vezes conseguir te ouvir e te dar, daqui a pouco até, quando a gente está falando, a gente consegue perceber coisas que muitas vezes, quando está só dentro da cabeça da gente, a gente não se dá conta. De formas de lidar com aquilo ali. Muitas vezes o próprio CVV acaba fazendo algum encaminhamento para uma rede pública de atendimento, o que é preventivo. 90% dos casos de suicídio tem prevenção, eles poderiam ser evitados. Exatamente. E é 24 horas, né, Milena? 24 horas 24 horas. Gratuito. Gratuito. Importantíssimo. Então, assim, se a mãe perceber, ter um diálogo, de repente, as duas ligarem juntas, ou o pai, né? Às vezes também mora com o pai, perceber isso, os dois buscarem ajuda. A própria mãe, daqui a pouco assim, eu tô desconfiada que tá acontecendo alguma coisa com o meu filho e não tô sabendo como lidar. E daqui a pouco não tenho a possibilidade de marcar uma psicóloga. Eu atendo vários pais que chegam para mim, olha, tá acontecendo, como é que eu lido com isso daqui? O que é muito saudável, eu fico muito feliz quando um pai ou uma mãe me procura dizendo, é um alívio, olha, tá acontecendo e eu não sei como lidar, me ajuda, certo? Mas daqui a pouco não tem condição de pagar e não dá para esperar pela rede pública quando vai conseguir o encaixe. É difícil. Liga para o CVV e diz, olha, está acontecendo assim, o meu filho está demonstrando tais e tais sinais, eu estou com medo de que ele esteja em depressão e de que ele esteja pensando em suicídio. O que eu faço? Eles vão saber orientar. Então tá. Milena, muito obrigado mesmo de coração. Com certeza teremos muito mais encontro
com a Milena Bittencourt, né? Obrigada. Fantástica, maravilhosa. E para encerrar, então, lembrando para vocês que existe esse canal, né? Que é 188, é 24 horas por dia. Querendo falar mais uma vez, então, que a faixa etária é dos 12 aos 29 anos e que, infelizmente, são o gênero masculino, né? Que tenta mais vezes o suicídio. É justamente porque os meninos culturalmente não podem falar, né? Eles têm que ser fortes. Homem é forte, homem não sofre. Então, encerramos mais um programa. Muito prazer com a presença maravilhosa da nossa amiga Milena. Muito obrigada e até a próxima.